Olá a todos, aqui quem vos fala é o Easy e hoje, nesse vídeo que vamos fazer é sobre dieta. Estou aqui com vários convidados muito especiais, o Coca, o Lastro e o Alex. Pode se apresentar aí, o Coca? Opa, olá a todos que escutam este mais novo podcast. Como bem disse o Weasley, nós estamos aqui entre algumas pessoas, alguns convidados. Na verdade, mais convidados, mais não. Eles já são membros oficialmente da Harmonia do Saber. E queiram se apresentar, por favor, Leste e depois Pedro. Opa, e aí? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e vamos aí falar sobre dieta hoje, né? Dieta moderna. É um tema aí que acho que não teve nunca nada parecido no Harmonia, né? Então vai ser estreia, Inédito. né? Esse será um negócio bem interessante, porque muita gente não diz hoje em dia, né? Ou quando diz pois é é. com um pouco de esquizofrenia. É aquela coisa, né, Coca? Ou quando vai dizer, fala pela metade, né? O pessoal hoje Pois em é. dia, eu tava falando até com o Leste no Nova Aliança, programa dele, que para tu achar uma informação legal e ter um entendimento razoável sobre algum fato, alguma coisa, tu precisa ir um monte de fontes, né? Isso é bem complicado e dieta isso se repete, né? Então, tu precisa messar muito bem o que um médico fala, daí o que outro cara fala, porque tem um cara que entrega tudo de bandeja, que nem vai ter aqui na Harmonia, né? Que a gente vai entregar para você só o filé. Não tem na internet, né? Você tem que buscar muito, tem que ser proativo, né, para aprender. Então, por isso que o conteúdo do Harmonia é tão bom. A gente chega aqui e dá só o filé pra você. Então, é isso aí. Exatamente. Nós escavucamos a terra com as mãos Sim, para lhe entregar o diamante, entregar o exatamente. ouro. Exatamente. Então, hoje o Pedro será o apresentador principal, porque ele mesmo estudou mais a respeito do assunto. É praticamente um médico, só não tem um papel pintado chamado diploma. Então, vamos começar. Você quer dar alguma introdução a respeito do tema? Por que se chama dieta moderna? Ou já comecemos com as perguntas? Então, vamos dar uma introduçãozinha que eu acho que é importante. Dieta é basicamente a sua rotina alimentar. Então, o pessoal costuma dizer, eu não faço dieta. Não, você faz sim, né? Quando a gente costuma dizer que a gente fala dieta de tal povo, né? Então, a dieta dos espartanos, a dieta dos romanos e por aí vai, porque a dieta é um hábito alimentar de alguém ou de um povo. Então, todo mundo faz dieta, né? E, e nem precisa falar, né, o quão importantes são os hábitos alimentares na nossa vida, né? A gente é o que a gente come, é o famoso ditado, que é uma das maiores verdades de todas, né, Coca? É importantíssimo você se alimentar bem, né? É de vital importância. E um dos motivos pelos quais eu tô vindo aqui falar sobre isso é porque o pessoal não sabe. O pessoal não tem ideia e ninguém ajuda eles a entender sobre a sua saúde. Eu já conversei bastante com o Leste e com o Coca sobre saúde, né? Então eles podem dizer, eu espero que eu tenha ajudado eles em algumas coisas, né? Espero que sim. Espero que eu tenha sido Claro, útil para isso, mas é ajudou. uma coisa Cara, importante que, assim, o pessoal não tem acesso a isso hoje em dia, sabe? É complicado. E o pessoal merece cara, isso. Eu acho que todo mundo deve ter acesso à felicidade e à saúde. Isso é uma coisa, assim, de direito universal. O pessoal fala muito, todo mundo tem direito de não sofrer preconceito. Cara, assim, a pessoa tá lá ferrada, assim, com um sistema de saúde ruim, com a mídia incentivando ela a ser infeliz, e o pessoal fica falando, abaixo preconceito. Então, eu volto a minha atenção porque realmente importa. E dieta é uma coisa importantíssima, né? E daí a gente tem dieta moderna, que é o tema, né? Então, os hábitos alimentares modernos sobre tudo que tange isso, né? Então, é isso que a gente vai falar basicamente. Não pode falar outra coisa. opa, levando em consideração a definição que você deu para dieta, principalmente dieta moderna, seria loucura uma pessoa dizer, eu estou fazendo uma dieta para ganho de massa muscular? Não, a gente tem vários tipos de dietas, né? Então, você utilizar a dieta de ganho de massa muscular, dieta de definição ou perda de gordura.
né? É um hábito alimentar para algum objetivo. No caso, o ganho de massa, né? Que o pessoal tanto busca hoje, né? Inclusive, acho que todos aqui no podcast buscam isso. Não sei se o Isen busca, mas nós todos aqui buscamos isso, né? Buscamos uma dieta hipercalórica. Mas é isso aí. Se vocês quiserem também já ir começando a fazer as perguntas, né? Qualquer dúvida, Claro, pode vamos fazer. começar. Vamos começar. Olha, já que tu disse que nós membros aqui do Harmonia, é realmente verdade, nós todos estamos em busca do shape minimamente Mas, estético e forte, né? Uhum. Então eu lhe pergunto, qual que seria a melhor dieta para nós ectomorfos, né? Ectomorfos. Olha, vamos lá, vamos entender primeiro o que é um ectomorfo. A gente tem que cuidar porque os biotipos, o ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, não foram inventados por um profissional da saúde, entre aspas, né? Mais da parte física e não psicogênica. Inventaram um psicólogo, se eu não me engano, tá? Ele era psicólogo ou sociólogo, algo assim. Foi inventado no século XX para descrever grupos sociais, certo? Então, é aquele arquétipo do Shed, né, que seria o mesomorfo, o endomorfo, que seria o gordinho, né, o ectomorfo, magrinho, mas, por conveniência, às vezes coincide com a realidade, né? Então, para o entendimento geral da população, esses termos servem para os leigos, vamos dizer assim, né? Então, o ectomorfo é aquele cara que tem dificuldade de ganhar massa e seca muito fácil. O endomorfo é aquele cara mais gordinho. E o mesomorfo é aquele cara com a genética privilegiada. Dá para problematizar isso? Com certeza. A gente tem 1 milhão de variáveis, a gente tem fenótipo, a gente tem 1 milhão de diferenças, mas para o pessoal entender, eu acho que, pelo menos para os leigos, para começar um bom entendimento, tá? Mas não se restringam só a esse entendimento, porque tem muitas variáveis, né? A gente tem uma complexidade genética particular muito grande, né? Então, enfim. Falando agora sobre o que o Coca perguntou realmente, né? Para o ectomorfo, que é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em queimar caloria, porque, até como eu disse antes, né? Foi um psicólogo que inventou essa teoria dos biotipos. Então, o que ele descreve como ectomorfo? Aquela pessoa que não para quieta, é uma pessoa que fica andando, que se tu tá conversando com ela, ela tá sentada, ela tá mexendo a perna, né? Ela é magra de ruim, né? Às vezes come bastante, mas tá sempre acelerada, né? Tem um metabolismo acelerado. Então, para esse tipo de pessoa, o que seria bom? Seria comer bastante, né? De 3 em 3 horas, certo? Ah, mas isso acelera o metabolismo, né? Assim, pessoal, cientificamente comprovado que você se alimentar de 3 em 3 horas é uma das melhores opções. Por quê? A gente tem um motivo do estômago, tá? Que se você for pegar toda a quantidade, ou você entende de comida que você tem que comer em todo o seu dia e jogar só para 2 refeições, se for uma dieta hipercalórica, você vai se ferrar, cara, porque é muita comida. O Coca sabe, o Leste também sabe. Você não pode jogar isso para 2 refeições, senão vai ser 2 quilos de comida em cada uma, né? E você fazer isso, você vai dar uma pancada no seu estômago, certo? Principalmente se você tiver na dieta, batata doce, coisa arada, aí sim, você já viu a dificuldade para digerir, né? Então, se você fizer uma dieta qual você vai comendo ao longo do dia e fizer o fracionamento, né? E aumentar a frequência, certo? Você vai mostrar para o seu corpo que você está dando os nutrientes para ele numa hora certa. Então, antes do treino, você vai acabar comendo. E depois também, né? Então, você vai repor o que você gastou no treino ali, no quesito proteína, né? Das mini lesões que foram geradas nas fibras musculares, né? No tecido muscular. Porque o nosso corpo, ele é dinâmico. Ele não é uma foto estática o tempo inteiro, né? Ele é um filme. Então, a gente precisa suprir o que ele precisa na hora que ele precisa. Então não adianta você, treinei às 6 da manhã, treinei em jejum e foi só comer lá pela 9 da noite. Cara, assim, sabe, não é viável isso. Então, primeiro de tudo, acho que eu sempre digo isso quando eu vou conversar com a pessoa mais leiga até a pessoa que mais está dedicada a aprender. Tudo começa pelo fracionamento, né?
até que o Coca disse sobre a teoria de condicionamento, é exatamente isso. Só que no nosso caso, assim como o cachorro, a gente não tem a campainha, só isso de diferença. A gente tem os horários, certo? E se a gente acostumar o nosso corpo assim, é a melhor forma da gente controlar o que a gente come. Porque a gente vai ressignificar o que a gente entende por comida. Então, principalmente para aquelas pessoas que têm descontrole em doce, a melhor forma é fazer isso, tá? Sem contar que você vai melhorar muito seu metabolismo. Enfim, vai ser muito bom e você vai ter um controle sobre o que você come muito maior, certo? Porque uma coisa é você comer quando der, quando vier na telha, cara, isso é furada. É receita para você sair da dieta que você estipulou, no caso. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Após isso, ver a sua meta, porque sabe qual tem várias metas que você pode ter sendo ectomorfo. Uma delas pode ser ganhar massa. E se for essa, cara, é uma dieta hipercalórica para começar. Só que cuidado para não extrapolar e botar as calorias lá em cima, porque o nosso corpo ele é dinâmico, ele se acostuma. Então, se você fez um déficit ou um superávit muito grande, ele vai se acostumar. Nos primeiros dias ele vai sofrer ali até pegar no fundo, mas ele vai. E daí, o que vai acontecer? Aquilo vai virar basal. Então ele vai se adaptar para aquilo se tornar basal. Então, se você começa com um déficit muito grande, né? Então, comer menos do que você precisa, seu corpo vai se alterar até você conseguir se encaixar, né? Até a sua taxa de metabolismo basal ficar ali naquela margem. E daí você vai ter que baixar mais ainda. Então, comece aos poucos, tá? Porque o nosso corpo se acostuma e a gente sempre precisa ir para mais. Então, comece indo devagar, né? Não ache que você é o Ronnie Coleman, né? Querendo, eu vou começar comendo 6.000 calorias. Cara, não faz isso. Você vai estragar o seu estômago, você vai ficar letárgico, provavelmente. Se você não se conhece muito bem, você pode descobrir um problema glicêmico, diabético, e daí você já viu, né? Vai aos poucos e, antes de tudo, é bom pedir um acompanhamento médico, né? Para ver se você tem um problema cardiorrespiratório, né? Algum problema, como eu disse, glicêmico, muito importante para quem quer fazer um booking, ver se tem esse problema, né? Problemas com diabetes e coisas relacionadas aí, porque senão vai acabar ferrando completamente a sua ingestão de carboidratos, né? E você precisa saber disso. Mas é bastante carboidrato, certo? É proteína, porque o nosso tecido muscular é feito de proteína, então a gente precisa disso. Tá? E água. O músculo é feito 75% de água. Então, ingiram água também. O pessoal se esquece disso, mas água é muito, muito importante, tá? E, óbvio, a gente não pode ficar só na estética. Estética. A gente precisa também entender que o que é o corpo ideal? O que é o corpo que a gente entende por estético? É um corpo saudável. Tanto que pede para a maioria das pessoas se elas acham estético, se elas acham mais bonito um homem extremamente musculoso. Elas não acham tanto porque aquilo fugiu do natural, sabe? Então, se você pegar um cara que ele tem músculos razoáveis, que ele aparenta uma boa forma física, o pessoal vai achar bonito por quê? Porque aparenta uma boa forma física, né? A saúde anda ligada à estética. Então, é uma coisa que você necessita. Senão você vai perder performance. Perdendo performance, você perde a estética. Então, é muito comum a gente ver suplementos de ajuda no seu sistema imunológico, né? Isso é bem comum. Daí você fala, nossa, o cara com medo de ficar doente. Exatamente. Porque senão isso vai atrapalhar a sua performance e assim vai atrapalhar os seus ganhos estéticos. Então, é muito importante que você se preocupe com a sua saúde também. Porque não adianta, né? É aquela coisa que eu sempre digo pro Coca, né? Eu fui num retiro e a gente estava estudando sobre a palavra do dia, isso já faz uns meses. E o padre disse, as pessoas se esquecem que a gente não tem um corpo. A gente não tem um corpo. A gente é um corpo. Então, você tem que cuidar dele, certo? E, enfim, aí vai entrar em outras questões que dá pra gente falar sobre os alimentos ruins,
né? Dá pra falar sobre várias coisas, daí vocês vão me perguntando. Se eu não sei, eu posso falar, Coca? Posso falar real, mandar red pill mesmo? Posso falar? Cara, manda aí que já tô com umas Não, perguntas. vocês perguntam, eu vou falando, então. Sem filtro, então. Quer mandar red pill primeiro? Vamos falar sobre açúcar, então. Se vocês querem uma red pill, sobre açúcar. Opa! Essa mesmo, cara. Depois tu vai falar da soja, hein? Não, A pode soja ser. que o ouvinte tá esperando. O ouvinte que come 30 hambúrgueres por dia. Tá, beleza. Sobre açúcar. O açúcar é uma caloria vazia, certo? O açúcar sintético. E até 1917 não existia um diabetes no mundo. Isso veio decorrente do açúcar. Por quê? Porque é uma caloria vazia. O corpo não consegue sintetizar aquilo, né? Não faz sentido fisiologicamente. Então, o que acontece? O açúcar, ele é ácido. Para vocês terem ideia, um copo de refri, ele é 100 mil vezes, quimicamente falando, 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. E daí você me pergunta, qual que é o problema disso? O problema disso, primeiro, é que para você entrar no 0 a 0, depois de tomar um copo de refri, você precisa de 31 copos d'água para deixar o seu sangue ok. Porque senão ele acidifica o sangue e daí você me pergunta, mas qual que é o problema disso, então? O problema é que é o seguinte, o câncer, ele se prolifera em um ambiente ácido. Então, isso é barbada para a pessoa ter um câncer, tanto que a gente vê que é um problema que continua sem solução muito por conta da dieta, tá? Se as pessoas ajeitassem a dieta delas, isso melhoraria muito. Porque a gente está falando do açúcar, que é um dos alimentos mais cancerígenos do planeta, mais gera osteoporose no planeta, e que, assim, gera uma dependência química absurda, porque a gente está falando de uma droga, o açúcar é uma droga tão potente quanto cocaína, por exemplo, né? Então ele gera um vício, uma dependência gigante, né? E, enfim, existem alguns tipos de açúcar, alguns menos piores, que dá para você utilizar, e outros piores, né? Sem falar dos adoçantes também, que daí você me perdoa, né, Coca? Mas, pelo amor de Deus, que coisa absurda. Cara, mas E a adoçante não é pra pessoa que tá doente? Pois é, né, Coca? Então, cara, eu conto, vocês contam. É pra matar Assim. o velho? É pra matar a véia? O adoçante, ele simplesmente gera problemas similares com açúcar, ou às vezes até pior, que nem derrame cerebral. É um problema muito comum que o adoçante gera, tá? Tem alguns adoçantes que são menos piores, que eu não sei o nome de cabeça, né? Mas o problema é que eles colocam drogas no adoçante, como aspartame, né? Então, são drogas para melhorar o gosto, né? E eles fazem isso em muitas comidas que o pessoal não tem ideia. Por quê? O que a indústria alimentícia precisa? Ela precisa de resultado, ela precisa de lucro, né? Então eles investem no gosto da comida, eles precisam que a comida esteja com gosto bom. E daí eles colocam um monte de drogas. Por quê? Porque eles não usam os alimentos que estão no rótulo. Muitas vezes eles não usam. E daí, para disfarçar o gosto ali, eles, vamos colocar uma droga aqui para melhorar o gosto, né? Então, um caso muito comum disso, por exemplo, é o salsichão. Não sei como é que vocês chamam aí em cima, se é linguiça, mas a questão é uma. Eles pegam isso, né? O meu pai, ele conhecia alguns amigos açougueiros que trabalhavam com isso, mercado de carne, e nenhum deles comia salsichão. Por quê? Porque aquilo é só o resto do resto. Eles pegam só o resto e jogam lá dentro e ainda colocam um monte de droga. Porque imagina, se você pegar a pata do boi, a bunda da galinha e juntar tudo, vai ficar com gosto horrível, né? Então eles colocam um monte de droga ali. E nem preciso falar o quão prejudicial isso é pra saúde, né? Isso eu acho que Nossa, cara. nem precisa explicar, cara. Isso é terrível, cara. E a salsicha, cara? A salsicha é parecida? E tem até aquele meme, né, que salsicha é feito de jornal, de papel. Que é, cara? Salsicha é pior ou do mesmo nível? Você tem um artigo científico mostrando, eu acho que é um artigo científico americano, se eu não me engano, que mostra que a cada salsicha, daí não é o salsichão, é a salsicha que você come, que também é mais ou menos a mesma coisa, tem um monte de droga. A cada salsicha que... não, perdão, acho que eu confundi a salsicha com o salsichão. Eu confundo, fico pensando nos sotaques, mas a cada uma que você come, você perde 36 minutos de vida. Uma. Então, cara,
Depois eu vou Puta deixar na merda. descrição. Depois eu vou deixar na descrição pra vocês verem. Claro. Assim, É. são coisas absurdas, sabe? Isso nem Na tua acredito. opinião, cara. Na tua opinião. Pra que eles fazem isso? Qual que é o motivo real? Pra eles fazerem essa merda toda e engolir e jogar nas pessoas. E eu tenho outra Aí já pergunta entra- complementando Aí já essa. entra no motivo da soja, né, Coca? Dá pra linkar que é pode exatamente falar aí, com cara. isso. Que é o seguinte, ó. Não vamos falar aqui quimicamente e bioquimicamente, né, os efeitos da soja. Vamos deixar isso para outro vídeo planejadinho que eu faço com um roteiro, que eu vou trazer tudo certinho para vocês. Vamos só falar dos interesses bilionários. Por quê? Se eu for falar que é a minha opinião, por exemplo, eu contesto se a soja realmente, óbvio, ela faz mal, o uso contínuo de soja faz mal, isso é comprovado, né? Mas, se eu falar, por exemplo, eu contesto um pouco se a soja realmente gera estrogênio no corpo masculino, mas eu também não sei se ela dá muito boas coisas. Falou isso que o pessoal do nosso meio pensa. Ah, então explica por que a gente tem soja até no shampoo. Por que os bilionários investem tanto nisso, né? Colocam soja, poxa, até em shampoo, colocam soja aí. Óleo de soja, colocam em tudo, né, cara? Tem carne, né? Então, cara, a explicação é a seguinte. Eles buscam lucro, tá? Pessoal, e aí é um tiro no pé dos veganos, né? Porque a soja, ela não é produtiva ambientalmente falando. Se você ficar plantando soja que não lucro, isso é péssimo para a natureza. Ela não é sustentável, tá? Ela é horrível para o solo. Ela simplesmente não vai. Pergunta para um agricultor se é bom do ponto de vista ambiental a soja. Não é. Eles fazem isso em larga escala porque é lucrativo, tá? Então é por isso que eles colocam soja em tudo quanto é coisa. É lucrativo demais para eles. Então o pessoal diz, o Google ele se importa com o meio ambiente. Então, né, você vai pegar o Bill Gates, por exemplo, e ver quantas terras que ele tem investido em soja, quantas terras que ele tem, inclusive no Brasil, né? Muitas. Então, assim, esse pessoal se importar com o meio ambiente é uma coisa que não rola, né? E tampouco com os animais. Outra coisa que, assim, ó, as próprias galinhas, né? O pessoal fala do cage free, que é aquela galinha que é livre, né? Ela não fica dentro de um cubículo, dela choca o ovo livre, com sol e tudo mais, né? Realmente, esse ovo é muito melhor do que o ovo que a gente come, né? Que tem uma péssima qualidade por conta disso. Eu não tô falando aqui de abuso de animal, porque pra mim, sinceramente, cara, eu não ligo muito pra isso, tá? Eu não ligo muito pra uma galinha, coitada da galinha. Mas, realmente, é um problema como eles criam os frangos, né? Diminui muito a qualidade do ovo. Então, nem se comparam um frango livre, por exemplo, traduzindo, com os frangos que a gente tem hoje, né? No quesito de ovo. Então, é uma situação bem complicada, né? Eles querem lucro, isso sim que eles querem. Produzir em grande quantidade e em lucro. E aí o que aconteceu? A gente veio de uma época em que tinha uma alimentação boa, uma alimentação equilibrada, né? Óbvio, veio degringolando ao longo dos séculos, né? Então, da Idade Média era uma alimentação boa, talvez uma das melhores alimentações da história humana, e foi decaindo, né? Foi decaindo. E daí a gente chegou numa época em que hoje o problema é o exagero. Então, desde que você não exagere, a sua saúde vai estar ok. Daí o que a gente começou a fazer? A gente começou a comer tudo do ruim, mas em pouquinho. Então você me diz assim, pô, se eu não posso comer muito, eu não posso tomar muito refrigerante, porque o problema é excesso. Mas eu posso tomar um refrigerante, comer um cupcake, daí depois comer um bolo, daí depois comer uma salsicha, né? Então, assim, é pegar o pior em pouquinhos e dar no mesmo do que exagerar, né? Então, são péssimos hábitos alimentares que a gente tem. E assim, que nem eu disse, quando a pessoa começa a estudar alimentação, começa a estudar nutrição, bioquímica, ela vê que os hábitos alimentares dela influenciam em tudo na vida dela, certo? Até na testosterona, na questão hormonal, na questão metabólica, em tudo, né? Então é uma coisa muito importante. Se vocês tiverem dúvidas agora, é um bom momento. Desculpe cortar essa coisinha aqui. Cortar coisinha não, cara. Cortar na sua fala, mas
nessa questão, eu sei que tá tudo ruim, mas essa é a questão. Nós, brasileiros, somos simples plebeus ainda. Como que nós vamos ter uma boa alimentação, sendo que só dá pra comprar salsicha, linguiça, essas coisas assim? A Aí própria uma carne dúvida. de porco, né, que é a mais barata. A linguiça, cara, a linguiça é ruim? Sim, com certeza, né? Que nem eu tava dizendo, é cheia de drogas, você perde 36 minutos de vida a cada uma que você come. Então, assim, é complicado, sabe? Mas, que nem você entrou na sua pergunta, né, de como fazer sendo classe média baixa, classe média. Cara, é aquela questão de que não adianta, né? Você vai ter que sacrificar algumas coisas e é o que eu digo, tem coisas que a gente precisa de tempo e de alimentação, é uma coisa que a gente precisa de planejamento e dinheiro. Tem coisas que se você pagar barato, você vai pagar caro, na real, certo? É aquele ditado, barato sai caro. Na alimentação é isso, porque qual que é a conta que você vai pagar? É lá no futuro, um problema do coração, que, assim, o coração mata, a cada 10 mortes do mundo, 4 são do coração, certo? Isso é muito dependente da alimentação. O pessoal não fala disso, só que a conta é se pagar, né? Então, Cara, e se tu for parar pra... Você precisa investir, né? E realmente não adianta. Você tem algumas opções melhores, né? Que nem o sal do Himalaia, que seria uma melhor opção ao sal normal, né? Que é mais barato, inclusive, mais saudável e mais barato o sal do Himalaia. E que você encontra... Sal do Himalaia é mais mas barato, cara? Oi? Sal do Himalaia é mais barato mesmo? Uhum. Cara, Mais barato. é uma Black Pill, Melhor. na real, que tu soltou agora. Opa. Eita, alguém falou aqui, cara. Até tomei um susto. Não, eu disse que é melhor. É melhor e mais barato. Tem algumas assim, vezes que os cara. alimentos melhores são mais caros, mas nesse caso não. Então precisa pesquisar, Cara, e essa né? questão? As pessoas que dizem... que agora tá bem famosa essa questão, né? Ah, vamos ter uma dieta fitness moderna. Você não acha que essas pessoas, elas estão achando que estão ficando saudável, mas estão consumindo o mesmo lixo, só que de uma forma, entre aspas, fitness? Tu acha? Eu acho que é o que eu tava falando com o Leste hoje mais cedo, é uma dependência de se achar o seu lugar no mundo, né? E a pessoa começa a tentar fazer isso com a identidade física. Só que não de uma forma boa, de uma forma ruim. Então, as blogueiras querem uma dieta cetogênica, né? Virou na moda. Isso, enfim, várias outras, né? Dieta vegana, né? Por exemplo. Meu Deus, né? Então, virou partidarismo, né? Virou paixão, não se trata mais uma questão de saúde. Se trata, eu faço dieta cetogênica, que é a dieta com baixíssimos carboidratos, né? Ou quase nada, ou nada, né? E, enfim, virou partidarismo. E o pessoal enxerga isso como uma luta. Cara, né? tem trata uma de questão paixão, também. não saúde. Exatamente, cara. Tem uma questão também que uma vez eu escutei um cara dizendo que a galera não se alimenta mais porque é necessário para ela viver. Ela se alimenta porque para aquela felicidade momentânea, sabe? A pessoa que tá deprimida e se enfia de doce na goela, É assim. entende? Você Os caras não de se alimenta dopamina, pra né? essa saúde. Aham. Cara, E essas dietas Porque- fitness aí que o pessoal passa, muitas são furadas até de nutricionistas, né? O pessoal não tá realmente interessado em saúde, né? O pessoal acredita ainda em chip da beleza. Ah, eu vou fazer uns implantes aqui e vou ficar com o corpo perfeito. Cara, tipo assim, não sabe? Eu falo, vocês falam. Então, o pessoal tá entendendo muito errado essa questão, né? E sobre as dietas aí do meu fitness, que as mais famosas são as cetogênicas e, enfim, algumas outras coisas. Sobre a cetogênica específica, depende, né? Eu, para homem, eu não recomendo de forma alguma, tá? Provavelmente você vai ferrar o seu estradiol, ferrar o seu eixo hormonal. Então não faça isso de jeito nenhum. Ah, mas o viriato diz, cara, viriato é viriato, né? Se você tem dinheiro para ficar comendo carne que nem louco, compre, né? Mas se não, entenda o seu lugar, né? Senão, você vai se ferrar. Você vai ferrar o seu metabolismo, ferrar a sua testosterona, a sua libido, o seu estradiol. Isso daí, já viu, né? Então, assim, tome bastante cuidado. Dieta vegana, que é uma que tá muito na moda.
dieta vegetariana, que seca, faz crescer. A gente tem esse mito de que dieta vegetariana faz crescer. Que, assim, é uma complicação, né? Porque você, podendo comer carne, você tem uma proteína animal, uma proteína bruta, que é absorvida de forma boa, tá? E que é muito mais fácil, né? Se o pessoal fica teimando, não, vamos nessa proteína vegetal, que às vezes cai bem, né? Mas não sempre, não você só se alimentar disso. Então, sabe, cara, o cara que é realista, ele sabe que esse papo de vegano natural, o cara grandão lá e dizendo, não, sou vegano e natural, hein? Só comendo planta. Cara... Mas nem Só se alimentando de grão, larva né? cresce Não das pinhas. tem- Cara, E outra coisa, ó, aí entra no quesito restrição. O pessoal tem uma mania muito grande de restringir as coisas. Então é zero tudo. A única coisa que eu concordo você zerar é o açúcar sintético. Isso pode zerar porque é uma caloria vazia. Não devia nem ser comida, nem ser considerado comida isso. Devia ser considerado droga, tá? Agora, de resto, até sal, eu tava falando, acho que era com o Leste, sal é importante, né? Pra você crescer, pra sua saúde. Senão você vai ficar fadigado, você vai, né? Então, tudo você precisa, até glúten, né? Deus fez tudo isso pra gente ter na nossa vida. Deus não fez o açúcar sintético, né? Porque ele é sintético. Colocou açúcar nas frutas, né? Que tem. Enfim, é isso. Então, se tá ali, é pra gente ter em uma certa medida na nossa alimentação, né? E então, saiba balancear. Não precisa ficar restringindo tudo. Não, vamos restringir proteína, vamos restringir carbo. Cara, só balancear. Não te preocupa que se é natural, algum motivo tem. Daí entra nos remédios naturais que você vê. Poxa, tem, por exemplo, pepino para pressão alta, né? Eu acho que era o Leste ou o Coca que estava dizendo que tem um problema de pressão alta na família. Pepino é excelente para pressão alta, um remédio natural que funciona. Para colesterol, maçã, por exemplo, vinagre de maçã, para depressão, banana, tem serotonina que, ajuda muito, né? É o remédio contra a depressão mais eficaz de todos, se a causa for química. Então, assim, a gente tem tudo que Deus deixou à nossa disposição, só que o pessoal não usa, porque eles ficam se preocupando em restringir e enxergar a dieta como, nem tu disse, né? Uma coisa prazer. Então, não é algo que você está se sacrificando para ter uma saúde, é um prazer, né? Eu preciso vir aqui comer esse Big Mac, sabe? É um vício, né? E chega num momento que não adianta você conversar com o cara, ele é tão viciado em comida que é a mesma coisa que tu dizer para um corintiano, torce pro Palmeiras aí. O corintiano vai dizer, não, eu não. A galera tá tão NPC, né, cara? A galera não tá mais a questão pensando das nada. paixões, né, Coca? É que nem eu tava dizendo pro Leste, todo o excesso demonstra uma falta. Essas pessoas têm uma falta muito grande dentro delas mesmas e elas descontam na comida. E a obesidade, ela não é uma doença. Ela é um sintoma de desequilíbrio psicológico. E ninguém fala disso. Então as pessoas romantizam, né? É normal, cara, pelo amor de Deus. Cara, até na questão das pessoas que, tipo assim, não são tão obesas, mas estão um pouquinho acima do peso. Isso pode se considerar descontrole psicológico nessa questão? Porque, tipo assim, o brasileiro em si, ele é muito depressivo. Ele tem muitos problemas psicológicos. E você também vê que os brasileiros são exponencialmente bem gordos. Eles são um povo obeso, né? O gordo. É um povo bem com um percentual de gordura médio bem alto, né? Sim. Você acha que tem ligação? Olha, talvez sim, talvez não, mas eu acho isso do percentual de gordura até certo ponto, né? Porque vem crescendo muito, então é uma coisa que agora sim eu acho que tem outra causa mais psicológica, mas eu acho que vem muito dos hábitos dos brasileiros, sabe? Porque aqui na minha cidade, por exemplo, Caxias do Sul, o pessoal aqui é um povo extremamente glutão. Então, se tu for ver a história da minha cidade, desde sempre, o que acontecia? Os italianos que vinham pra cá trabalhavam de segunda a sábado,
E domingo era dia de quê? De missa e de comida e de festa, né? Então, eles iam para casa dos parentes e tinha que ter a mesa cheia. Se você não tivesse a mesa cheia, ai, a Sandra ia falar pra Joana, olha lá, a casa da Marta tinha pouca comida, hein? Então tinha que ter tudo que tu tinha ali pra pessoa. Nem que a pessoa nem fosse comer metade, mas tinha que ter ali. Então, eu acho que isso não seja só específico da minha cidade. Eu acho que o brasileiro em geral seja glutão, pela impressão que eu tenho, né? Então, é a interpretação que eu tenho, mas Sabe, ultimamente uma a gente ligação. vem vendo até no Rio Grande do Sul, um crescimento exponencial de obesidade. Eu acho que ali sim tem uma causa psicológica, uma causa psicogênica, né? Que é uma amostra física, mas que não vem de um problema físico, vamos dizer assim, vem de um problema psicológico, ainda que mostra um sintoma físico, né? Então a obesidade é isso, né? É um descontrole, é um problema da pessoa, certo? E, cara, você vê o pessoal, a visão que eles têm sobre a alimentação, tudo isso é uma coisa que contribui muito. A gente não tem educação alimentar nas escolas, né? Ninguém sabe nada sobre alimentação. Você vê o pessoal falando mal de whey protein, dizendo que dá pedra no rim. Cara, como assim? O pessoal não sabe, não entende, né? Você vê o preconceito que muitos médicos têm com o meio do bodybuilding, e você fala, meu Deus do céu, sabe? A gente tá indo pro caminho errado. A gente precisa de informação. E nisso o meio maromba tá ajudando muito, né? Que é veicular essas informações verdadeiras pro pessoal. Então, essas empresas, o McDonald's e tudo mais, até o iFood, que veio e abriu margem, né, para muitas coisas, para muitos restaurantes chegar na casa das pessoas que às vezes não saíam. E, assim, cara, acabou que deu um acesso irrestrito a pessoas que não sabem usar. Então, é receita para pior alimentação possível, assim, estilo de vida péssimo, né? Tudo se baseia na alimentação. Se você não se alimenta, Eu acredito a que ainda testosterona vai cair e você não vai fazer nada. acredito que essa questão do iFood ter vindo pro Brasil foi uma grande merda, hein, velho? Porque o povo começou a conhecer mais lixos do que antes eles não conheciam, né? Exatamente. Complementou bem. A respeito disso, de propaganda, a galera tá depressiva. A galera tá depressiva por outras questões mais externas, mais complexas, né? Que daria vários podcasts aqui. Ou muitos, E né? o que os caras fazem, né, pra amenizar tudo isso? Tipo, com uma pílula azul. Eles dão comida. A comida tem em todo lugar, né? Doce, principalmente, Você é bem consegue barato. castrar os homens, né? Se você consegue fazer uma Exatamente. dieta que ferre os caras, quem que vai ser a linha de frente para resistir a uma revolução tecnocrática? Vão ser os homens. Mas e se os homens estão tudo sojados? Quem que vai? Ninguém, entendeu? Então, eles têm um interesse grande nisso. E realmente, com uma alimentação ruim, você consegue sim destruir a sua testosterona. E eu vou dizer que nem precisa ser tão ruim assim. Digo isso. Olha, é uma coisa meio polêmica, talvez o vídeo, ou não sei se é uma macumba ou um strike do YouTube, alguma coisa. Cara, mas só acredita que o homossexualismo tem ligação com a má alimentação? Porque, tipo assim, às vezes eu me questiono. Poxa, você vê esses homossexuais que eles se alimentam de soja. Será que isso tem uma influência no estrogênio, na testosterona deles? Sim, é bem polêmica, mas é uma dúvida que eu tenho. Olha, cara, realmente. Vamos deixar a Red Pill pro final, mas vamos falar agora primeiro do básico. Vamos começar pelo básico. Se você começar a ficar em déficit, que é para você emagrecer, ou até mesmo se você começar a comer um monte de porcaria, você vai começar a perder testosterona. E no caso de você comer bastante porcaria e gordura, você vai desenvolver estrogênio no seu corpo, que é o hormônio feminilizante. Por quê? O seu corpo... O que o nosso corpo entende de sexualidade? Ele entende que é o seguinte, o homem tem músculo. Então, se você tá ganhando músculo, beleza, vamos produzindo aqui, vamos lá. Ainda que seja custo alto pro corpo, a manutenção dos músculos e construir mais, ele faz isso, né? Você tem a testosterona estimulando. Mas agora, se você começa a ganhar gordura, é uma coisa que o seu corpo não entende, né?
E o corpo masculino pensa que você é mulher, porque mulher tem uma concentração de gordura maior por motivos evolutivos, né? Na região dos seios, na região do colo, né? E daí ele interpreta que você é mulher, ele começa a liberar mais estrogênio, vai te feminilizando. Então é por isso que os gordinhos têm aquelas tetinhas, aquelas bundas, realmente parece de mulher. Sabe? Não sei se vocês já perceberam isso. É exatamente por isso, né? Então, Aqueles a peitos dieta... de ginecomastia, né? Sim, ginecomastia, né? É bem isso. E daí a pessoa que é magra, então ela fica em déficit, que é muito comum, pessoal. É muito comum acontecer isso, né? O cara só não emagrece mais porque não dá, mas ele tá em déficit calórico e às vezes bem baixo, bem alto, perdão, ele vai começar a ferrar o eixo hormonal dele, ele vai perder testosterona, ele vai perder libido, né? Então é uma coisa muito importante, né? E, enfim, a gente está em carência de alimentos e de hábitos que valorizem a testosterona, como tomar sol, por exemplo, que comprovadamente aumenta a sua testosterona, né? Vitamina D que você absorve. Tem lugares no seu corpo que você absorve mais. E, cara, o pessoal não veicula isso, né? Sobre carne vermelha, o pessoal não veicula. O que o pessoal veicula? Tem colesterol. Se você comer carne vermelha, você vai ter problema com colesterol. Mas o que não falaram? O colesterol ajuda na testosterona também. Então fica assim, né? Fica só um lado. E o pessoal se alimenta muito mal. E realmente, como eu disse, para você ter uma testosterona boa hoje, é difícil. Para você ter uma testosterona ruim, nem precisa se esforçar muito, né? E sobre a questão da dieta e homossexualismo, eu vou dizer só uma coisa. A gente tem um estudo de 1970 que... O que aconteceu? Uma empresa de plástico, e aí alguns já vão entender, já falei plástico, pessoal, já sei, né? Já sei o que vai falar. Mas, em 1970, uma indústria de plástico estava produzindo normal e eles acabavam deixando um vazamento no rio, tá? E a gente sabe, plástico, empresa de plástico mexe com coisa química, então acabava despejando resíduos químicos de plástico no rio. E nesse rio, lagoa, não sei a definição exata, havia jacarés. E o que aconteceu? Os jacarés começaram a não reproduzir mais. E aí o pessoal começou a achar estranho, começou a morrer os jacarés. E o pessoal falou, não, o que está acontecendo? Chama aqui o pessoal de uma organização ambiental e estuda. Daí eles não acharam nada, não acharam indício algum, né? Do porquê que eles pararam de reproduzir. E daí que eles foram ver a química da água e viram que tinha bastante plástico, né? Então, o bisfenol, a própria questão do bisfenol, que, tipo, tem muitos que acreditam que é mito, mas, pessoal, isso é uma coisa que, assim, qualquer médico que você for perguntar, o médico vai te dizer que sim, que o plástico esquentado a uma certa temperatura, ele gera bisfenol, certo? E tem até resíduos nisso. Então, por exemplo, o micro-ondas, óbvio, já é extremamente cancerígeno, radioativo, né? Um problema gigantesco e junta com o plástico. Imagina a merda que dá. O plástico já tem uma potência química, que é a bisfenol, para liberar na comida, né? E hoje em dia a gente esquenta tudo em plástico. Vocês já perceberam? A gente não esquenta as coisas em vidro, como era antigamente. Você vai na casa da tua avó, tem 30 Tupperwares, né? Só tem Tupperware. Né? Então é uma potencialização ainda com micro-ondas, né? Que é pior ainda, cara. Né? Então é complicado, sabe? Isso é fato, tá? Isso é uma coisa básica. O pessoal até hoje nega, né? Mas tá claramente ligado à feminização dos homens, né? Então, é isso. Tu poderia dizer, tipo assim, nós queremos acabar com os doces, mas o que nós poderíamos colocar no lugar, por exemplo, substituir? Nós estávamos antes tomando refrigerante, substituímos por água. E o açúcar? O que poderíamos substituir? Pergunta boa, Coca. Eu vou passar a dieta que eu gosto para vocês, mas varia muito, né? Então, se você tem algum problema em específico, pesquisa mais sobre remédio natural, porque provavelmente vai ter... Isso nem entrando em questão de planta, tá? Tem propriamente remédios que são baseados só em frutas para casos específicos, né? Ou em legumes, verduras, como o próprio pepino para pressão alta, né? Como eu tinha dito antes, a banana para depressão. E daí você vai montando a sua dieta, no que tange a sua necessidade no quesito saúde, né?
Então, vou dar um geralzão sobre o que eu como. E é uma dieta muito boa para bulk e para saúde, tá? Estimula a testosterona. Bastante carboidrato. Carboidrato é importantíssimo para o glicogênio no músculo. Então, se você não tem carboidrato, você não vai ter glicogênio. Você precisa... E o glicogênio é o que fica no nosso músculo, que ajuda a gente a ter energia, ter aquele inchaço, né? Então, quando o pessoal diz um músculo com bastante glicogênio, é um músculo com... um músculo cheio, né? E é isso que dá energia. Até o Leste tinha me perguntado esses dias que eu tinha respondido meio certo para ele, né? Ele perguntou sobre comer 4 horas antes do treino ou comer em cima, qual que é a diferença. Acontece que o ideal, e até na época eu tinha respondido para ele que não fazia tanta diferença assim, né? Mas levando em conta que ele tivesse outras refeições antes, né? Mas o glicogênio, ele demora 4 horas para ser formado no músculo. A gente forma ele com alimentação, com carboidratos. Então, para tu ir para um treino bem, o ideal é você comer 4 horas antes, ou mais até, né? Só que precisa ser uma boa alimentação, também não pode ser 12 horas. A gente sempre vai pro treino com glicogênio no músculo. É difícil a gente treinar em jejum mesmo, senão a gente não conseguiria fazer 2 repetições, entendeu? Então a gente sempre vai com glicogênio no músculo. O ideal é você ir com bastante. Então se alimentar de carboidrato, que é o que dá energia para você. Então se você não come carboidrato, você vai ficar lento, você provavelmente não vai conseguir bater a sua taxa de caloria só com proteína e gordura, tá? Vai ferrar até a sua absorção de gordura, tá? Você não vai ter ideia nenhuma da sua resistência periférica à insulina. Vai ser simplesmente complicado. Então, carboidrato é o base para quem quer crescer. Pode comer bastante, né? Pode comer aí de 7 gramas quilo, por aí. Só cuidado, veja a sua resistência periférica à insulina, veja se você tem um problema com glicemia, algum problema com diabetes, porque senão você vai se ferrar. Então, toma cuidado e vai indo, né? É muito comum hoje em dia o pessoal comendo bastante doce, essas coisas aradas, ter problema com diabetes, né? Com problema envolvendo glicemia, então toma cuidado, né? Porque o arroz mexe muito nessa questão, os carboidratos de forma geral. Mas se usado da forma correta, os carboidratos eles vão te ajudar muito a crescer e te ajudar no teu desempenho, tá? E a questão da recuperação, né, pessoal? Porque isso daí você pode entrar em overtraining se você não comer bem, tá? E aí é uma questão que eu vou colocar os pais que não apoiam os filhos a meter o shape aí numa sinuca de bico, vamos botar, num argumento aristotélico. Vou botar, vocês já vão ver. Mas continuando, carboidrato é essencial, tá? E o que acontece? A gente treina, a gente dá uma destruição no nosso músculo, né? Você vai pra academia para destruir. Depois que a gente constrói, é no descanso que a gente constrói e a gente suplementa na comida. Ok? Até aí foi. Só que, quais que são os problemas de você se alimentar menos, ou seja, suprir menos do que o seu corpo precisa pelo desgaste gerado pelo treinamento, né? Na questão de fibras e na questão calórica, na questão energética. Cara, você vai provavelmente entrar em um overtraining, que é uma coisa horrível, você vai começar a ficar cansado, você treinar demais e não ter a sua capacidade natural de recuperação para esse exercício. E isso corretamente feito, você vai ficar muito letárgico, tá? Você vai ficar cansado, você vai ficar indisposto, você vai ficar fraco e vai ficar com imunidade baixa também, suscetível a vários problemas de saúde. Então, a gente precisa, e aí, aí, pais, escutem, os marombeiros precisam de comida e muito. Quanto maior o cara for, mais ele precisa de comida. E quanto mais ele treina, mais ele precisa de comida. É bastante, mas ele precisa. E de carboidrato de boa qualidade, tá? Senão não adianta, certo? E daí os pais vão falar, mas e o nosso filho, então ele para de treinar. Já que se ele tem que treinar, ele precisa comer muito para suprir, senão ele vai ter problema de saúde, fadiga adrenal, né? E ficar suscetível a muita coisa, então ele não treina. Só que aí que tá, pessoal. Se a pessoa que treina para de treinar, é muito pior do que se ela nunca tivesse treinado. Porque a gente tem o nosso corpo indo bem, o nosso corpo em alta no treino, então a imunidade sobe, a testosterona sobe, tudo sobe, e a gente para de treinar, o que acontece? O corpo decai.
e ali ele decai mais ainda do que era o nosso normal antes do treino. Então, o cara que está treinando, o ideal é ele não parar, porque senão a imunidade dele vai pro saco. Então, em quesito de saúde, entrou é para ficar e precisa se alimentar. Senão você vai ficar extremamente cansado e vai ficar suscetível a problema de saúde, tá? Então, precisa se alimentar bem e precisa ter bom sono. Óbvio, levando em conta que o seu treino é um treino que gere esse desgaste proposto. Porque tem pessoa que treina muito leve. O Coca, eu acredito que não seja um cara assim. O Leste eu não sei. Se ele quisesse defender, mas eu não sei. O Coca eu sei que se dedica, tá? Não tô dizendo que o Leste não se dedica, né? Que tem algumas pessoas que pegam mais leve, mas o Coca parece ser de uma vertente que pega mais pesado, mais intensamente no treinamento. Oi? Tá falando da dedicação da dieta? A tua voz tá muito alta, estourou o tímpano de todo mundo aí. Estourou. Foi mal. Peraí. Deixa eu diminuir. Não, eu tava falando sobre treinamento, porque assim, o que é muito comum nos naturais. Porque o que é você usar hormônio? A falta de dedicação, cara. É verdade. Às vezes eu fico uns 2, 3 dias seguidos sem ir, cara. Aí depois eu tenho um pico de querer ir pra academia, eu vou 2 semanas seguidas, aí depois eu não quero ir. É pico, cara. Não, sim, lógico. Sim, é perigoso. E tipo, o que é você usar anabolizante numa questão ideal, né? É você ter uma capacidade de descanso que você necessite pelo estímulo gerado, qual você não consegue de forma natural. Então é você ter um desgaste tão grande gerado no músculo, qual você precisa de um termogênico para conseguir suprir isso, né? Então, o pessoal quer fazer aqueles treinos de volume, né? Treino com 1000 séries. Tipo isso que eu gosto de fazer treino com mais volume. Eu tô abrindo um pouco da carga, abrindo mão para treinar mais volume. Mas mesmo assim, pessoal, é um treino que gasta muito, né? Desgasta muito o músculo. Isso é coisa mais para hormonizado, né? A gente tem que entender que já é muito difícil você fazer um treino legal e ter que repor. O mais difícil é repor. É muita comida, o pessoal não tem ideia. É um descanso religioso, porque senão você pode entrar num problema. Então, precisa ter um carinho para se calcular essas coisas, né? Mas, se você conseguir acertar, a sua saúde vai lá para cima. Então, carboidrato é chave para a recuperação, tá? É importantíssimo. Antes e depois do treino, tá? Importantíssimo para te gerar energia antes, né, para fazer o treino e depois para conseguir fazer as atividades que restam no seu dia. Uma coisa que o pessoal me pergunta, que eles têm dúvida, né, bem recorrente, eles me perguntaram. Eu como e depois do almoço eu sinto muita letargia, né, porque eu comi demais. É bem isso, é normal. Carboidrato de alto índice glicêmico e rápida absorção, que é o arroz, ele vem muito rápido para o nosso organismo e, obviamente, ele vai te gerar uma letargia, porque é muita coisa que o seu corpo está tendo que absorver. É normal, tá? Então dá uma descansadinha depois do almoço, até para quem é ectomorfo é bom, que a sua frequência cardíaca baixa, então você vai ficando mais calmo, né? Então isso é bom. Dá uma acalmada ali e te ajuda a repor algumas coisas, repor as energias, né? Não construir massa, mas é um tempo que te ajuda, né? Quimicamente, nas pequenas coisas. Por ali num tempo de descanso de 30 minutinhos, 40, já ajuda, né? Para tu voltar mais disposto pro teu dia, né? Agora, sobre proteína, importantíssimo também, cara. Só que o pessoal fala, proteína não tem limite, pode comer o quanto quiser, né? Principalmente no nosso meio. Não é assim, você vai simplesmente ferrar a sua absorção de proteínas, certo? Porque o nosso corpo ele tem a absorção do que a gente come, né? Dos nutrientes. Então, a gente tem a absorção de carboidrato, que já entra perto na resistência periférica à insulina, né, e glicemia, e a absorção de proteína, também é mais ou menos na mesma. Então, tem até formas de você melhorar a sua absorção a proteínas. Agora, se você ficar comendo muito, o corpo vai começar a jogar fora e vai começar a piorar a absorção que você tem, tá? Então, calcule suas proteínas, come certinho, se você conseguir, porque ultimamente tá muito caro, né, pessoal? Não tá fácil, mas é importantíssimo, porque o nosso músculo, ele é composto de proteína. Então, a gente precisa de, tá? É importantíssimo. E as fontes de proteína normalmente ajudam na testosterona. Então, carne, ovo, são coisas que ajudam, tá? E, enfim,
importantíssimas também, né? E, poxa, o ovo, né, falando agora mais sobre, é o alimento mais nutritivo do planeta. Então, é muito bom. E agora sobre gordura, também importantíssimo. Não vou dizer que é mais importante que o carboidrato, que a proteína, mas se tá no jogo é para usar, né, pessoal? Então, tem uma certa importância. Só que ela vem de uma forma muito mais baixa na nossa tabela, na minha dieta, por exemplo. Então, em relação à proteína, ainda ela é mais baixa ainda, 0,8 kg corporal, né, de gordura, sendo que a proteína é mais ou menos 2, 2,3, o carboidrato bem alto, lá 7, 8, 6. Por quê? Porque senão ela vai começar a atrapalhar os seus ganhos, né? E daí pode te gerar algumas acumulações de gordura, né? Daí já entra no que a gente disse sobre liberar estrógenos. Então, tome cuidado, mas a gordura animal também está ligada à testosterona, a própria banha de porco, né? São coisas que ajudam bastante, tá? Mas moderação. E aí a gente já entra, falando de gordura de porco, dá para falar sobre óleos. Vamos falar sobre óleos, então. Bem rapidinho sobre óleos. Qual que é o problema dos óleos? Acontece o seguinte, quando o óleo ele chega numa situação de 100 graus Celsius, 113 eu acho que é, ele libera uma substância química que é a mesma liberada na combustão do carro. Então, quando você aquece o óleo, e a gente não aquece só uma vez não, hein? Se você for, por exemplo, no McDonald's, eles têm o óleo para as batatas fritas e eles ficam aquecendo e reaquecendo aquele óleo toda hora. Ele não é lá, Cara, vamos até mesmo trocando. em casa, né? Até mesmo em casa, até mesmo. A Isso mãe é guarda, né? perigosíssimo. A mãe guarda, Por quê? coloca do Porque lado. o que acontece? Tu vai cada vez mais liberando substâncias. Tu vai botando ele numa temperatura que ele vai liberar coisa, de novo, de novo e de novo. E qual que é o problema disso? É uma coisa extremamente cancerígena, né, pessoal? É uma coisa que é liberada na combustão do carro. E isso a comida absorve, né? A própria batata frita tem uma absorção muito grande. Então, ela absorve todas essas coisas. E daí a gente está comendo um prato cheio de futuros problemas cancerígenos. Dificuldade. Então, tomem cuidado com óleos. Quais óleos que dá para tomar? Óleo de coco, usar, né, para fritar. Óleo de coco, óleo de peixe, mais ou menos, mas se tu não tiver outra opção, usa o óleo de peixe. Mas, ideais, banha de porco, que vai ajudar na tua testosterona, e óleo de coco, que eu recomendo. Vai alternando entre os dois. Então, pega um pouco, usa a banha de porco, depois óleo de coco, que não tem problema nenhum, você pega um inodoro, e sem gosto, tranquilo, cara. Ele não vai te gerar problema nenhum, como os outros óleos geram, e ele tem um nutriente, o mesmo nutriente que tem no leite materno, que aumenta a imunidade, só que muito mais. Então, ele vai melhorar a sua imunidade, tá? O coco é excelente para isso. E não vai te gerar problema, tá? Isso para a pele também, né? Ele ajuda em muita coisa. O óleo de coco é sensacional, tá? Então, não é só a comida que você come, mas a forma como que você faz ela e a forma como você come ela. Então, os horários, né? Até a gente estava falando sobre condicionamento. É importante você ter uma rotina alimentar e comer de 3 em 3 horas, que você vai dar um estímulo diferente para o seu corpo, certo? Então, é isso aí. E... Cara, uma pergunta aqui, rapidinho. Peraí, deixa eu finalizar. Beleza. Cuide para não ter carências vitamínicas, tá? Então, frutas, legumes, verduras, tudo que puder, coma. Vai te ajudar muito. E não vai... Ou o próprio multivitamínico, né? Que Coca toma. Cara, sensacional. Então, se puder, invistam nisso, porque a carência vitamínica pode te gerar depressão e fadiga adrenal. Então, é um problema real e um homem precisa de uma alimentação adequada, senão ele vai se ferrar. E eu digo mais, se você treina, você precisa de uma alimentação mais específica, senão pior ainda para você, tá? Então, cuidado. Precisa ser uma coisa planejada, ok? Mas é isso aí. Cara, em questão de refeição, né? Você disse que tinha que ter uma rotina. Tem que ter uma rotina, aliás, né?
Quantas alimentações seria o ideal para um dia? Para uma pessoa ectomorfo, endomorfo e a última lá que eu me esqueci. Mesomorfo. Mesomorfo, isso. Quantas Olha, alimentações seriam necessárias? a gente tem o saudável, que é a mesma coisa que cardio. O que acontece quando o ectomorfo faz cardio e quando o endomorfo faz cardio? É a mesma coisa? Não é. Realmente, o endomorfo é mais produtivo para ele fazer cardio, o ectomorfo nem tanto. Mas é questão de saúde e estímulo, Coca. Então, cardio, todo mundo tem que fazer. Ah, eu sou muito magro. Faz cardio, vai te ajudar muito, tá? Na sua capacidade regenerativa, na sua capacidade de disposição no dia a dia. Faça um cardio, pelo amor de Deus, tá? Ai, mas é estética. É a mesma coisa que alimentação. O cara que tem uma tendência mais a reter gordura, ele vai ter que sacrificar um pouco a mão da estética. Talvez ele absorva um pouco de gordura, mas o que ajuda na saúde, na construção de massa muscular é comer de 3 em 3 horas. E isso é essencial para todo mundo, tá? É mais ou menos essa janela de tempo, segundo estudos, ok? Então, se puderem, façam isso. Ou uma coisa parecida com isso, né? Vá adaptando a sua rotina como dá, né? E encaixar o seu treino entre essas janelas de alimentação, ok? Então, é importantíssimo. Se eu tivesse uma dica para dar para alguém, é que assim, a evolução do teu shape tá na dieta e a saúde do teu corpo também. Então, invista nisso, porque às vezes é isso que tá faltando. O cara treina bem. Nossa, por muito tempo quando eu era mais iniciante, eu treinava bem. Faltava era dieta, mas o treino era feito. Então, voltem a sua atenção para isso, que é muito importante, tá? Perfeito, rapaz. Em questão, tu disse sobre o globalismo, né? Em questão das carnes modificadas no laboratório. Um minutinho aqui. Eu acho que, assim, tudo que a indústria alimentícia puder usar para lucrar mais, eles vão usar, né? Então, isso não é segredo. Quanto de coisa que eles colocam na carne, papelão, né, que foi descoberto, carne de cavalo aqui no caso da minha cidade. Então, carne é uma coisa que é muito alterada. Pelo menos a carne aqui no Brasil tem uma certa qualidade, não só qualidade de corte, né, mas é boa comparado a alguns países aí, né? Até os próprios Estados Unidos, né? Você acha algumas carnes boas, né? Alguns fornecedores, mas é complicado, cara. O ideal mesmo é tu fornecer a tua própria comida. Eu tô falando aqui sobre um monte de comidas, mas, cara, no ideal seria você produzir a sua própria comida. Qual comida que eu acho que menos é problemática e que você mais deve comer? Eu acho que é arroz, tá? Eu acho que é o que menos é alterado, o que mais quimicamente é balanceado, naturalmente já é bom, né? E eu acho que não tem muito como eles ferrar com arroz, sabe? Então é uma coisa que eu acho que é bem segura. Agora, a carne, eles podem mexer muito na carne, né? Desde como eles criam um gado que vai afetar, né? Então é complicado, cara. Complicado. Então, rapaz, agora uma questão mais complicada. De vez em quando você tem já até dito um pouco aqui, né? Mas como os globalistas, né? Esse pessoal usa a questão alimentar para controlar as pessoas. É aquela coisa, né? Se você consegue castrar os homens de uma forma comportamental, né? Já pela mídia e dietética, é a melhor coisa do mundo. Porque ainda que o cara se revolte, porque ele pode se revoltar comportamentalmente, né? Pode falar, não quero mais seguir a mídia, eu vou acabar com tudo, vou quebrar tudo. Mas a dieta dele vai estar ferrada, ele não vai ter nem força pra lutar. Então, é uma castração química, né? Mais ou menos isso. Cara, é exatamente isso, né? Eu enxergo mais como se a elite tivesse feito um cruzamento e tivesse acertado o gol, não é que nem o Ronaldinho fez uma vez. Então, eles quiseram lucro e começaram a ter que produzir em larga escala, porque depois da Revolução Industrial nasceu muita gente, né? Então eles tiveram
suprir essa demanda, mudando a indústria de alimentos e tudo mais, só que eles conseguiram acertar em ferrar a saúde das pessoas com um custo baixo de produção para eles, né, um lucro alto. Então, e óbvio, né, também ferrando com a masculinidade e tudo mais, porque a gente é o que a gente come novamente, é muito importante, né? E eles não estão nem aí, cara. Eles simplesmente não estão nem aí. Porque o que eles comem é do bom e do melhor. Você já viu a dieta da rainha da Inglaterra? É noz, é tudo refinado, tudo escolhido, grão. Então, por que você acha que é assim, né? Com eles se importam, mas com um povão que se ferre, né? Porque a questão é larga escala. E óbvio, né? Tem alguns alimentos aí que a gente tem que desconfiar, né? Muito artificiais e muito propagandeados, que dá pra ver que alguma coisa tem. Mas no mais, eu acho que eles fizeram cruzar e fizeram gol, sem querer, sabe? Então, pela questão deles querer produzir em larga escala, eles perderam muito a qualidade do alimento, né? E acabaram tomando todo o campo com tecnologia, né? Então você não tem mais autonomia dos trabalhadores rurais, né? Tudo tem veneno, tudo tem esse Agrotóxicos, né? ruim. Exato. A própria maçã, né? Tem um amigo do meu tio que trabalha com isso e ele diz: não come a casca da maçã. Ali é onde junta todos os agrotóxicos, praticamente, né? Então, é uma coisa Poxa, isso aí absurda, né? é- Até, a gente falando até de fruta, é complicado da gente comer, né? Então, assim, tudo tá contaminado, né? São pouquíssimas coisas que escapam, mas é aquela coisa, ficar de pé entre ruínas, hein? Vamos fazer o melhor dentro das limitações que a gente tem, né? E é o que dá pra fazer. Cara. Você treinar você consegue fazer bem, descansar você consegue fazer bem, os hábitos você consegue, a maioria, fazer bem, né? Se você for estoico, né? Saber lidar. Mas a dieta é uma coisa que é difícil você ter ideal. Mas, se você já tem uma dieta boa, já te salva de muitos problemas, tá? Só evitando de comer algumas coisas. Como o Coca disse, né? Sobre trocar o refrigerante por água. Obrigação. Um minutinho. Obrigação. Diga. Olha lá que eu tô... Uma pessoa entrou aqui no meu quarto. Continue. Não é aquela coisa de, eu nunca vou poder tomar refri. Cara, você pode, né? Tomar um sorvete com tua mulher uma hora dessa. Não tem problema, sabe? Mas agora, faça isso bem esporadicamente, porque, cara, é complicado, sabe? E não se brinca com o vício, né? É aquela coisa que eu sempre digo pro pessoal. Quanto tempo que demora para se construir um hábito? Um hábito bom? O pessoal diz 21 dias. Onde que você constrói um hábito bom em 21 dias, Coca? Isso não existe. Não existe não. Às vezes Você constrói há 3 por meses. anos, Coca. Você constrói por anos um hábito bom. Às vezes um hábito bom é décadas de você todo dia tentando, se propondo a fazer aquilo até o seu corpo se acostumar. Agora me diz um hábito ruim. Quanto tempo, quantas vezes é para você se viciar? É uma. Às vezes um dia. Não precisa Uma de mais. droga. Uma vez que você fumou cigarro, uma vez que você bebeu, é Uma assim vez você mesmo. assistiu Então, pornografia, né? exatamente. Então é uma vez só. Se lembre disso, tenha muito cuidado. Mas se você for um cara controlado, eu, por exemplo, eu faço um dia do lixo, volta e meia, né? Vai na casa da sogra, né? Come besteira, mas só naquele dia, né? E isso é uma coisa que a musculação me ajudou a aprender, é autocontrole. O autocontrole alimentar é uma das chaves para a tua vida, porque se você tá com um problema de saúde, ou com imposição, ou com alguma coisa que tá te afetando, você consegue resolver pela alimentação, ou pelo menos amenizar. E se você conhece o seu corpo, conhece de alimentação, você vai se dar muito bem. Você consegue prevenir muita coisa, se salvar de muita coisa. Eu, por exemplo, consegui me curar de overtraining, de fadiga adrenal, um monte de coisa. Ansiedade, melhorei muito, né? Então, você vai se fortalecendo, sabe? E o pessoal muitas vezes interpreta a depressão como o mundo hoje tá muito difícil, é por isso que as pessoas têm tanta depressão. Cara, o mundo era difícil pros nossos avós lá na roça. Nem o Leste disse, né? Que eles vieram de uma situação bem difícil com a família dele lá na roça. Cara, o pessoal sofria. Você acha que a nossa bisavó não sofria lá lavando as roupas no sol quente? Nosso avô capinando? Sofria.
Mas por que as pessoas eram felizes? Porque a alimentação era boa. Óbvio, tem um contato com um transcendente, tem tudo isso, mas a alimentação influencia muito, né? E o pessoal nunca se foca nessa questão. Então, dorme em horários desregulados, se alimenta mal pra caramba. Cara, isso é receita pra todo tipo de doença ficar à mercê, né? É complicado. Eu só falei aqui nesse podcast, viciadona, né? só a palhinha do iceberg, sabe? Só a pontinha, só de orelhada, só papum. E tem muito mais coisa para falar. Então, eu tentei dar aqui a introdução que eu gostaria de ter conhecido há uns anos atrás, né? Mas eu digo, se esforcem. Eu, com 12 anos, eu acho. 12 anos eu já comecei a assistir Bambam e a gostar do Bambam. Acho que mais 11, sei lá. E daí eu comecei a tentar musculação. E eu tentei. Daí tinha épocas que eu tentava, eu não conseguia ver. Porque eu era criança, né? Eu não evoluí o shape. Então eu não conseguia, daí eu ficava frustrado. Mas aí depois eu voltava, fazia flexão. Sempre joguei bola, né? E daí eu não conseguia. Daí eu teve uma época que eu comecei a fazer dieta. Tentei, daí não consegui. Fiquei até um pouco trincadinho, com 13 anos, eu acho que eu tive. Mas eu fui tentando. E até que hoje eu consegui, né? Consigo ter um shape legal, que eu julgo um shape bom, né? E uma saúde cada vez melhor. Uma disposição que está melhorando. Tenho problemas? Sempre vamos ter problemas, né? Mas a questão é lidar com eles, né? Então hoje eu sei lidar. E eu falei pro Coca, né? Hoje, se eu quiser, eu mudo meu corpo e instalar de dedos, né? Não só falando esteticamente, mas em quesito de saúde, né? Poxa, eu consigo detectar os problemas, é uma coisa fantástica, assim. Eu acho que todo mundo deveria ter essa capacidade, essa habilidade, porque a gente não tem dinheiro para ficar indo em médico, e às vezes ouvir um médico que nem sabe, né, Copa, imagina, você vai no médico, o cara começa a falar mal de whey protein, você vai acreditar no médico desse? O cara começa a falar mal, eu acho que pegar muito peso faz mal. Não, exatamente, né? Começa a defender um monte de besteira, industrialização. E aí já entra em outra coisa. Se tu quiser cortar grande parte dos seus problemas de uma forma básica, evita ao máximo coisas industrializadas. Tu não vai ter muito erro, tá? Não vai ter muito erro fazendo isso. Dificilmente. A maior parte vai se dar bem, tá? Então essa substituição que tem que fazer. Coisas mais vegetais e animais. Okay? Isso é o que vai Você ajudar o pessoal. colocou uma coisa interessante, você colocou coisas industriais. Isso me lembrou uma coisa. A margarina. Todo brasileiro, sem exceção, consome todo dia. Cara, tu poderia dizer as maleficidades, as coisas negativas que vêm no nosso corpo após consumir isso? A margarina quimicamente, tá? Molécula por molécula, ela é igual à serafina que os surfistas passam na prancha pra ficar liso. Igual. Só que tem o cheiro, né, e tudo mais. Daí altera um pouco, mas se não é igual e o pessoal não para pra pensar nisso. Outra coisa, se você juntar estrume de boi na sua casa, vai juntar mosca lá. Certo? Se você juntar qualquer coisa orgânica lá, vai juntar mosca. Agora coloca margarina. As moscas simplesmente não vão. É a mesma coisa que o açúcar, é uma caloria vazia, só que pior, porque tem gordura trans, ok? Que é o pior tipo de gordura, e gordura hidrogenada, na verdade, tá? Gordura trans, obviamente que tem, né? Mas tem tudo. Mas gordura hidrogenada, que é o pior tipo de gordura que existe no planeta Terra, é gordura hidrogenada, tem um monte de coisa. Inclusive, eu tenho uma revista de estudo científico aqui sobre gordura hidrogenada, não sei se eu vou achar aqui, mas que é bem interessante. É bem interessante. Eu tinha lido ela em 2019 ainda. Vê quanto tempo faz. Eu já sabia dos males. Ai, caralho, cadê? Redipilado já nessa época? Pois é, já era. Nessa época eu já estudava. Só que eu estudava mais ciência. Entendi. Aqui, ó. Comecei a me redipilar depois que o Bolsonaro começou a subir no poder. Um veneno chamado gordura hidrogenada. Uma das principais diferenças entre óleos e gorduras é a sua forma em temperatura ambiente. Óleos são líquidos e gorduras sólidas.
A hidrogenação de óleos é feita pela indústria de alimentos, pois aumenta o prazo de validade dos produtos. Então, é o que eu falei do lucro, né? Eles fazem tudo por puro lucro. E daí é câncer puro, né? Nem se fala, e daí já entra em infarto que a gente vai ver agora. Pois aumenta o prazo de validade dos produtos, é mais fácil de ser transportada, porque o que acontece? Se você pegar a água do rio, aquelas águas puras mesmo, você tem vários requisitos. Você não pode deixar no sol, ela tem um tempo de validade, entre aspas, né? Então, você vai ver a água que a gente tem potável hoje em dia, ela não estraga nunca, né? Você vai ver o hambúrguer do McDonald's, que nem fizeram experimento 10 anos, ele não estraga nunca, né? Então, é uma questão de lucro. E você acha que isso é normal? A margarina, por exemplo, não estraga nunca. Eu pergunto, vocês acham isso normal? Obviamente não, né? Cara, e a Após nossa esse água, cara? processo, eu já falo disso. Pois aumenta o prazo de validade, esse processo auxilia na forma e textura dos alimentos, reduz custos e não precisa de um ambiente específico para ser estocada e armazenada. Gordura hidrogenada ou gordura trans se referem a uma gordura transformada a partir de óleos vegetais por um processo de hidrogenação em condições de alta pressão e temperatura. Então, olha o que eu disse sobre a liberação de substâncias químicas nos óleos e você vê como é feita a gordura hidrogenada, né? Só que fica de forma sólida, né? O óleo é submetido à pressão com gás e hidrogênio sob temperatura entre 100, então olha só, 100 e 200 graus, que é justamente a temperatura que faz liberar a mesma substância que tem na combustão do carro. E nesse processo, átomos de hidrogênio são jogados de forma aleatória nas moléculas de ácidos graxos poliinstaurados, típicos dos óleos, criando moléculas novas. Sua nocividade sendo revelada cada vez mais, pois esse tipo de gordura, criada pela indústria, outra coisa sintética, pode causar, eu só escrevi errado aqui, diversos danos à saúde, como doenças cardiovasculares, né? Então, se acumula nas suas artérias e seu sangue não consegue bombear, também problema no coração, né? Isso, o que acontece? Esse tipo de gordura plastifica a musculatura do coração como se plastificasse uma identidade, né? Um documento de identidade. É exatamente isso, tá? Real. Então o coração simplesmente não consegue mais bombear. E aí, obviamente, você morre, né? Doenças do fígado, obviamente. Sistema nervoso central. O que acontece? Vamos pegar um exemplo. Sistema nervoso central. O próprio miojo é um dos maiores causadores de lesão cerebral, né? Como é o nome? Me esqueci. Derrame. Não é derrame. Alzheimer, eu acho que é, se eu não me engano. É derrame ou Alzheimer? Nesse nível aí. Obesidade, nem se fala, né? Esteatose, hepática, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer, né? E isso que eles foram bem bonzinhos aqui nessa postagem aqui, né? Foram bem bonzinhos. Então, escrever esse tipo de gordura. O que acontece? O pessoal da indústria, eles escondem muita coisa nos rótulos, que nem eu disse, né? Antes, eles colocam o nome de uma coisa que não é, enfim, é uma loucura. Então, olha só que safadeza, né? Vale sempre ficar atento às informações contidas nos rótulos dos alimentos e suas listas de ingredientes. Geralmente eles podem vir mascarados para enganar o consumidor. Segue lista liberada pela Anvisa, tá? Pela Anvisa, dos nomes que geralmente são encontrados nos rótulos para descrever esse tipo de gordura. Então, são nomes mentirosos que não descrevem a gordura hidrogenada, tá? Gordura vegetal, gordura de vegetal de girassol, gordura vegetal de soja. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Gordura de soja, parcialmente hidrogenada. Gordura hidrogenada de soja. Então, são nomes que eles utilizam para meio que esconder o problema disso, né? Porque realmente é um problema bem complicado. É a mesma coisa que o óleo, só que no caso sólido, né? É pior, porque tem essa questão do plus, ele plastifica a musculatura do coração como se plastificasse uma identidade, né? De uma forma bem semelhante. Então, é isso. É isso aí. Fala sobre... Não sei o que tinha perguntado mais, mas
Sobre a água. Sobre a água. Você disse que Beleza. uma água pura, né? Você duraria pouco Sim, tempo. sim. Mas Sim. nossa água dura 10 anos. Não é nem questão de durar pouco tempo, que você já vê que ela se altera, ela fica meio verde. O pessoal que fica no campo sabe, né? Ela altera, né? Ela se altera um pouco. Agora, a nossa água tu pode deixar sol quente, pode pegar a garrafa de água e jogá-la no sol, que ela não vai mudar nada, vai continuar água, só vai evaporar, né? Mas, senão ela não muda. Por quê? Porque ela não é uma água realmente boa, né? Ela é feita por um lucro. E, enfim, tem bastante coisa para se comentar, mas eu acho que o principal que a gente precisa saber é do flúor que tem na nossa água. O flúor. E é complicadíssimo, né? Porque não é a mesma questão do flúor na pasta de dente, né? Que a nossa boca ainda tem... ela tem uma absorção, mas ela ainda não absorve qualquer coisa, né? Agora, já o que a gente joga para o nosso estômago não tem um sistema de defesa propriamente dito tão bom assim, né? Então, o flúor que tem na água é uma coisa que, assim, ferra demais a nossa saúde, né? E a gente ingere muito da água da torneira, óbvio. Não tô falando das águas minerais, que é outra história, mas... Vamos pegar as águas minerais. Mineral por quê? Porque ela tem alguns minerais ali que vai te ajudar, te nutrir isso aqui. No caso das águas minerais, entre aspas, não tem tanto mineral assim, né? Bem mais ou menos, certo? Para você achar uma água mineral boa é meio difícil. Você consegue achar algumas ainda no mercado, mas tem que pesquisar. Mas normalmente um mineral não tem muito, tá? Meio difícil. Mas se você conseguir achar uma água boa mineral, você até consegue fazer jejuns só tomando água mineral, né? Tem alguns minerais bons para sua sobrevivência, ali você consegue, mas é difícil, tá? Mas o principal problema é que assim, a água tá cara, essa água entre aspas mineral, a gente tem que tomar água da torneira, que é um problema gigante que não adianta, você precisa tomar. Vai ficar o quê? Vai ficar sem tomar água? Não dá. Então o que dá para fazer? Vamos dar a dica aí pro pessoal. Ferver a água. Isso é uma técnica militar que eles fazem quando a água está sob suspeita, eles fervem a água. Muito bom. Só que você vai ter que ficar atento para ver o que gasta mais. Você comprar água mineral ou ter o preço do gás para ficar fervendo a água sempre. Então, calcula o que é melhor para você, o quanto você precisa tomar de água, né? Que deve ser uma quantidade grande. É a melhor opção, né, cara? Ou ter um filtro de barro, que é excelente também, tá? É o mais barato de todos. Então, essa é a dica que eu dou. É aquilo. Nós não nos prejudicar a qualquer custo. Você vai estar tirando uma coisa, vai estar vindo outra que vai ferrar a tua saúde. É bem assim, né? Black Pill, não? Não, é complicado, cara. Eu acho que a maior frustração de você estudar esse tipo de coisa é você ver que pra ter uma saúde ideal é muito difícil, sabe? É muito difícil. Então, você se frustra, né? Você fala, poxa, droga, né, cara? Mas dá pra melhorar. Dá pra tentar beirar ali um ideal, mesmo morando em cidade. Só tu selecionar as marcas certinho. E, cara, tu já cozinhando certo e comendo certo já vai melhorar muito. Ainda que tenha alguns problemas na carne e tudo mais. Porque você vai ter um corpo forte, metabolismo forte. E o que sobrar ali de problema, alguns você vai conseguir passar por cima, né? E reduzir a sua chance de realmente gerar problema maior em cima das substâncias que tem em alguns alimentos, né? Então, é isso. Peço que vocês não se desiludam. Vamos pra cima, pessoal, né? Vamos se dedicar, porque é pior se a gente ficar parado, é pior se a gente não fazer nada. Então, se dedique, tá? Com certeza. Aceitar o fatalismo, né? Tudo tá ruim, não tentar mudar pelo menos algumas coisas, né? Vamos isso, cara. Com realismo, né? Aham. Cara, o podcast já está durando quase 1h30. Tu quer falar mais alguma coisa? Sabe? Eu não sei o que ficou de dúvida, né? Se ficou alguma coisa. O médico aqui é tu. Não sou, não. Não. Olha, Cara, eu acho... fala de água pro pessoal beber mais água. Mas já falou de água, cara. Já falamos? Cara, nem ouvi. Tô com sono, cara. O Luca acabou de falar de água, cara. Eu falei dos maiores maus, né? De passando um pouco assim, pedalando um pouco ali sobre açúcar, sobre óleo, sobre gordura hidrogenada, que já é 60%, né, dos problemas.
porque as pessoas comem muito isso, né? E deixa eu ver o que daria pra falar mais. A gente falou sobre uma coisa mais psicogênica, né? A forma como as pessoas veem os alimentos, que também é muito prejudicial, o distúrbio, né, que a gente citou. Muito importante também o pessoal saber. Falamos um pouco sobre nutrição, né? Sobre remédios naturais. Cara, uma pergunta aqui do Easy. Guardar água em um recipiente de plástico por um longo tempo faz mal? E outra coisa, e se esse recipiente de plástico fica exposto ao sol? Não complementa a pergunta aqui. Cara, se ficar exposto ao sol, depende da temperatura que ele atingir, né? Depende da temperatura do sol. Uma temperatura alta, cara, o suficiente para fazer liberar bisfenol. Sim. Isso com certeza, né? E armazenado em uma garrafa. Tem aquele mito, né? Pelo menos aqui eu escuto, né? Não pode beber água de ontem, não pode beber água de outro dia, de um dia pro outro. Isso é verdade? Se estiver bem armazenada, mesmo que no quarto. Se estiver bem armazenada é mais tranquilo, né? Mas então, o ideal da água mesmo é uma água bem filtrada, tá? Guardada ali no filtro mesmo, e você ir colocando e filtrando, ou ferver, né? É a melhor opção de todas, Parado. Cara, e em questão de carne seca é um alimento bom? Eu acho que não tem muito problema, não. Porque se você vê os caras de sobrevivencialismo, eles armazenam a carne seca por um ano, sabe? É mais fácil. Mas ainda... É porque o problema é que quando você assa muitas vezes a carne, você perde muitos nutrientes, né? Às vezes até alguns tipos de carne é melhor comer mal passada, né? Como a própria carne de boi. Sim. Certo. A carne de porco, ela faz realmente mal, cara? Carne de porco eu não gosto muito, tem muita gordura, né? Gordura que eu digo ali na parte de fora, né? Porque quanto mais uma carne tem gordura aparente, né, menos ela tem dentro dela, né, em si. E a carne de porco é bem assim, então a quantidade de carne que você consegue tirar do porco é bem pouca, né? Quando você vai no mercado lá para comprar, vem mais gordura do que carne. Então, eu não gosto, também não vejo muitos efeitos bons, prefiro 1000 vezes a carne de boi, né? Creatina e tudo mais, tem na carne de boi. Óbvio, bem pouco, né? Mas tem. E... Cara, eu não gosto muito não, sabe? E sem contar que tem alguns problemas que você comer ela mal passado, né? Você precisa assar bem, coisas que não tem na carne de boi. Então, não sei, eu não gosto. Não tem um vazamento muito científico pra falar disso, né? Mas eu não gosto. Prefiro carne de boi mesmo. Cara, o Easy perguntou se presunto industrializado faz mal. Pergunta interessante, cara. Presunto. Cara, essa daqui eu não vou saber te responder por agora. Olha, a minha experiência com presunto, pra mim é tranquilo. Eu vejo muitas pessoas que têm uma saúde boa, que têm uma boa alimentação, ingerindo presunto, tá? E eu, inclusive, ingiro. De carne de porco, só isso, eu acho, né? E até agora não me deparei com nenhum estudo que diga um problema disso, mas há de se pesquisar. Vou pesquisar mais pra frente. Mas é interessante. O queijo é muito importante, tá? Falando de presunto agora. Né? Queijo, logo ali, presunto, queijo. Então, presunto e queijo é muito importante. Mortadela também eu gosto de usar. Acho bom. Cara, mas assim, mortadela não é só é igual salsicha, não? Não sei te dizer, cara. Não sei te dizer. Cara, eu não sei, cara, aqui na minha cidade dizem que mortadela é podre igual salsicha, cara. Tem um gosto meio artificial mesmo, né? Mortadela tem um gosto meio diferente do presunto. O presunto tem um gosto mais natural, né? A mortadela Sim, cara, dá pra sentir a química da mortadela. Não sei explicar muito bem. Mas você sente um gosto meio forte, né? Não é bem forte. Meio ácido até. Uhum. Tipo limão.
Não, Coca-Cola eu sei que faz, né? Não, limão não? não, o limão, o Coca-Cola sim. Só que o limão é natural, né? Tem esse detalhe. E o açúcar ele vai pro sangue. Por quê? Porque é uma caloria vazia e o nosso corpo não sabe o que fazer com aquilo. Ele vai jogando pelo corpo, porque ele não consegue extrair aquilo que nem os outros nutrientes, né? Já o limão, não. O limão ele te ajuda em muitas coisas, né? Vou deixar na descrição depois, vou pegar uns trabalhos sobre limão, que ele é muito importante, tá? Ele é muito bom. Pode usar limão tranquilo. Perfeito. É até recomendado, tá? Até recomendado. Cara, e pra ansiedade? Qual que seria a melhor comida? Melhor alimento? Pra ansiedade, olha, ansiedade é complicado, porque diferente da depressão, não é um problema químico, né? É um problema mais psicogênico. Então, é complicado. Talvez tu ingerindo ali chás te ajudem, né? Tu fazendo algumas misturas que te deixem mais calmo, né? A própria banana, creio que também ajude, né? Pela serotonina, te ajude também, embora não seja um contraponto direto contra a ansiedade, mas te ajuda a ficar mais tranquilo, com menos estresse, né? Porque são duas coisas muito ligadas, o estresse e a ansiedade. Então, eu acho isso, cara. E eu acho que é você se alimentar de forma boa, sabe? Acho que tudo isso ajuda. Mas, Perfeito. especificamente, não tem, pelo menos no que tange o meu conhecimento, não tem remédio natural contra a ansiedade. Né, cara? Ansiedade Depois eu vou pesquisar. Mas que eu me lembre, não. Que eu estudei, não. Perfeito. Mas Alguém pra tem mais depressão alguma tem sim. dúvida? Depressão? Depressão, Depressão, como tu não, disse, pra né? depressão tem sim. Pode ser uma Banana, questão. banana é o melhor remédio do mundo contra a depressão é a banana. Então, use banana, tá? E pra pressão alta, pepino. Ajuda muito. Perfeito. Só avisando aqui pros degenerados, é para colocar na boca e mastigar, comer. Não é uma pessoa Não é pra fazer normal. outra coisa, não. Sou degenerado aí que tá escutando. Perfeito. E tem Leste- receitas, né? Você pegar a banana verde, daí você, se eu não me engano, você coloca com casca mesmo, coloca na panela de pressão, depois coloca no liquidificador, é mais ou menos isso. Mas você procura a receita aí que você acha. Tem várias Bacana. eficientes. Então, Isa, o Leste, vocês têm mais algumas perguntas? Porque eu já não tenho mais nenhuma. Cara, Vamos por agora. vamos lá. Olha, veja bem. Veja muito bem. O leite é proteína, certo? O queijo é feito de leite. Só que o queijo ele é fermentado. Ele continua contendo bastante proteína. Não que seja bom pra hipertrofia, não ajuda não. Queijo não é bom pra isso. Mas queijo é bom porque essas comidas fermentadas ajudam na flora intestinal. Então a sua absorção de proteínas e de nutrientes fica melhor, tá? Então nisso que o queijo é bom. Outras Cara, agora faz um top 5 alimentos. Se quiser, faz um top quantos vocês quiserem. Mas faz um top alimentos que ajudam a cagar mole. Cagar mole. Mentira, cara, tem um, digamos, tem uma. A voz tá muito alta, cara. Cara, A voz tá estourada. mas Mas sim, isso daí é fácil, é o cara. que eu falei. Tu pesquisa lá no YouTube a receita da Ana Maria. Dona Maria. Cagaram 2 quilos. Ah, mas o Funciona que os cocô, caras nos comentários estão dizendo lá que. bem assim. Mas isso daí é mentira. O máximo que você vai eliminar é a água, tá? Você não tem como ele. Você vai eliminar o quê? As suas tripas? Você acha que tu tem, que uma mulher vai ter 1 quilo de comida no estômago dela? Não tem, cara. Você vai o quê? Ah, não, o corpo, me dá as proteínas de volta aqui, vamos voltar a formar as fezes. Não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, cara,
Faz um top alimentos bons para o intestino, para quem tem problema intestinal. Queijo, iogurte, mamão. Eu acho que é o top 3 melhores de todos. Queijo, iogurte e mamão. Muito bons para digestão, tá? Para digestão é essencial. Então, se tu puder ingerir os 3 aí por dia, começa o dia, antes de tudo, come um mamão ali que vai te ajudar muito na digestão pro longo do dia. Toma um iogurte na metade do dia, vai te ajudar mais ainda. E assim, pessoal, o pessoal despreza o poder da merda. Porque a merda, ela te ajuda a ver como que tá a sua nutrição, né? Então, a gente tem, hoje em dia, cientificamente, análises das fezes, né? Pra ver como é que tá. A frequência que você faz cocô vai mostrar o quanto você tá comendo. Se você tá comendo pouco ou muito. Você vai pra um bodybuilder, ele vai te dizer, ele vai 7 vezes no banheiro. É assim mesmo, né? Quando a gente tá em bulk, acontece. Agora, você tem que ver se tá muito fedido, né? Isso é sinal de má alimentação. Às vezes, sinal de falta de fibras, que nem eu tava falando pro Leste, que eu tô com esse problema, preciso comer mais fibras, né? Então, aveia, batata doce, feijão. E outra coisa, se você fica 1 milhão de anos se limpando lá, passando papel, tem que passar muito, é outro sinal ruim. Você tem que passar 1, 2, 3 vezes e já ficar tranquilo. É um sinal de uma boa digestão, de uma boa nutrição, certo? E obviamente, né, sem diarreia todo dia, cocô normal. Não pode ser muito duro e nem muito mole. É o cocô normal. Caramba, cara. Essas coisas eu não sabia, não. Curiosidades. O nosso corpo ele dá sinais, né? Do que tá acontecendo com a gente. É só você ser sensitivo a esses sinais. E daí você consegue ir remanejando a sua saúde. Você vai conseguindo melhorar algumas coisas. Interessante. Verdade. Bom, olha, eu acho que as perguntas se esgotaram. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, façam agora ao Pedro. É que ele tava mandando lá no chat. Só que No chat, Mas e se não tiver, eu proponho que nós compartilhemos a nossa dieta para que possamos ajudar os outros. É isso. Primeiro, obviamente, com o Coca, que é o dono. Diz aí, tua dieta, cara. Compartilha a sua dieta. O Coca tá se alimentando bem, pessoal. Minha dieta é grave. Valeu, rapaz. Rapaz, pra ganhar um shape tem que ser assim. Cara, a minha dieta quando eu acordo, eu tomo leite com Nescau, apenas isso, sem açúcar. Claro, às vezes como um pão, 2 pães também, pra acompanhar. Aí a segunda refeição, que é o almoço, né? Eu como bastante arroz, bastante feijão. Muito e bom. dependendo do dia, a mistura, Muito né? bom. Apenas. Arroz Muito e feijão bom. em uma quantidade bem grande. Só algumas vezes que eu tomo algum suco, mas fora disso, não. Refrigerante, bem feito. Só no domingo, a maioria das vezes, dia do lixo, né? Aí a terceira refeição. 2, 3 pães. Pão francês mesmo. Às vezes, quando tem, eu como uma fruta. Mas eu tento... esses dias eu tô comendo ovo cozido, uns 2, no mínimo Muito um ovo bom. cozido de tarde. E na janta a mesma coisa. Arroz, feijão em grande quantidade e a mistura. É isso. Muito bom. Dá pra se acrescentar queijo e, se puder, presunto. Junto com os sanduíches, tá? Junto com os pães. Muito bom. Perfeito. E iogurte também. Porque tu ingere muita fibra, né? Tu come muito feijão. Então é uma coisa que pode acabar te dificultando a tua digestão. Então tenta ingerir mais queijo. Mamão Cara, também, eu tô se puder, é muito sentindo bom. isso. Isso vai Tô dificultar. sentindo que eu Mas, tô ó, com defeito de cagar. Assim, sim, mais claro. mas você Eu tô pode ver. comendo Agora eu vou bastante, fazer uma mas pergunta não tá pessoal. vendo. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal e você vai me responder. Tu não precisa ficar se limpando muito depois que tu come arroz e feijão, né? Se tu vai cagar. Não se limpa muito. Se limpa pouco. Não. Tranquilo, não muito não. É aquela coisa Exato, que porque você eu acho ingere que tem fibra. massa, hein, ó. Significa que tá Tempo legal. leva O natural. problema é
é porque você ingere fibra. Isso é realmente a pessoa não, né? Isso é uma boa, significa que tu tá com uma boa nutrição. Só que acaba atrapalhando mecanicamente, né, a sua digestão, né? Então fica meio complicado. Então você ingere um iogurte ali para descer melhor, para conseguir digerir melhor e mais rápido. Até para tu não ficar com dor e dificuldade de treinar. Porque, cara, se tem uma coisa que não dá é treinar abdômen e perna de barriga cheia. Não tem. Você vai treinar segurando para peidar. É complicado. Nossa, não dá. Não dá. Cara, essa dieta aí tá fenomenal, hein, cara. Tá indo. Tá top. Eu acho que dava para, como que tu tá em bulking, acrescentar uma variedade maior de alimentos. Eu acho que daria para fazer isso. Então, mais frutos, talvez saladas, talvez... Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Acho que é acrescentar mais frutas. Aveia também, muito bom. E é isso. Pode aumentar um pouco a variedade também. Olha, o Izen ele não pode falar agora, mas eu acho que ele não faz dieta. Vou comprar aveia mesmo, aveia. Muito Só- O bom. aveia é muito bom, cara. Acho que ele não tá metendo shape ainda, não. Ele Ô, não, cara. Cara, mas minha vai meter, dieta... né? Vou comprar a aveia. Cara, eu não sei se é melhor você comprar granel por peso ou em saco, cara. Aveia, não sei. Por enquanto eu só comprei a aveia por peso, cara. Aquela creatina que você compra em saco é boa, cara? Comprar em saco, eu nunca vi em saco. Só vi em... Tá louco, eu comprei por peso, cara, a creatina. Ah, por peso, sim. Ah, tá... Sim. Não, é a mesma coisa, né? É a mesma É a mesma coisa porque muito tu bom. vê o cara tirando do pote. A não ser que no Assim, pote ó. tenha farinha. Não tem não. Tu consegue até sentir pelo gosto, né? É que eu não sei. Sim. Aquele gosto Se não meio... for, tu foi sei lá. enganado, né? Daí tu não sabe, mas se for, daí tu já grava na cabeça. Não, dá pra mas- sentir o gosto. Eu acho que o top 2 suplementos que eu recomendo é a creatina e o whey protein. E a albumina, talvez. São os melhores, cara. Cara, porque eu só tomo a creatina, cara. Se puder, o whey é muito bom, porque ele não só te ajuda em bater os macros diários, que no caso são as proteínas, né? Mas ele te ajuda na tua absorção, ele melhora a tua digestão, ele tem a albumina também. Então ele ajuda em muitas coisas, cara. É muito bom o whey. Cara, fenomenal. Agora eu vou falar minha dieta e tu fala se tá bom, cara. Acho que eu já te falei algumas vezes, mas vamos falar de novo, né? Olha, de manhã, aquele leite, assim como o coca, aquele leitinho maroto. Leite não pode faltar, né, cara? Não pode, cara, não pode. Obviamente, 3 litros de água por dia. A água é essencial. Cara, principalmente quando toma creatina, cara, começa a te dar uma sede. Fica... Puta merda. O que eu faço? Nas refeições grandes, refeições de comida mesmo. Bastante arroz e frango. Não tem fibra, não tem feijão, infelizmente. Bem de vez em quando, porque aqui na minha casa não tenho o costume de fazer feijão. E fora as 2 ou 3 refeições grandes, eu divido em umas 2 ou 3. Eu faço 2 refeições líquidas. E geralmente são 2 a 3 ovos, meio litro de leite, deixa eu ver, 60 gramas de aveia, 2 bananas, o ovo eu já falei, né? E acho que é isso. E também às vezes eu coloco um Nescau pra dar um gosto. Essa é a minha dieta, cara. Eu gosto do Nescau porque ele é bom, cara. Tem uma bastante quantidade de carboidrato, né? Um pouquinho de proteína. Também só leite Dá uma puro energia, não é né, tão bom, cara? não. Então dá uma energia. É. Ele tem açúcar, né? Que acontece, mas ele te dá uma energia, é bom, né? Tem um pouquinho de proteína e dá como é que se fala, né? Dá um pouco de ânimo pro cara, né? É a única coisa. Eita, cara, eu caí aqui. Minha internet deu merda. Às vezes só de comer Mas- aquela coisa mais gostosinha, né? No início da manhã. E é aquela coisa, né? Porque o leite não tem tanta proteína, nem o Nescau, nem a aveia, nem o ovo. Mas
Se tu juntar todos eles, aí que dá uma quantidade legal, né? Então tu junta, faz um shake de aveia, de leite, de Nescau, de ovo. Aí vai juntar várias proteínas, né? O que é bom. Cara, minha internet caiu aqui. Deu pra ouvir o que eu falei? Sim, deu tranquilo. Sim, deu pra ouvir. Valeu? Deixa eu ver. Enfim, o que você acha? Tá. É uma dieta boa. Só que é aquela coisa que eu sempre bato na tecla. Tem que ter variedade, tá? Eu não tô dizendo pra tu ficar só, ai, eu vou fazer um bulking sujo que eu vou comer gordura. Tô dizendo pra tu fazer uma variedade boa, né? Então, comer bastante fruta, bastante verdura, vários tipos de alimentos, né? Talvez até outras fontes de carboidrato e tudo mais. Você tem bastante opção, batata inglesa. Batata inglesa é muito boa, pessoal. Eles acham que batata doce é melhor, sendo que tem uns carboidratos até, né? Só o que a batata doce ganha é que a batata doce é mais equilibrada. Ela tem menos coisa, mas ela tem um equilíbrio maior. E óbvio, tem mais fibras, né? Ela é mais equilibrada. Mas dá pra adicionar bastante coisa, cara. E óbvio, né? Focar no básico. Arroz, frango, muito bom. E já era. Mas tá bom. E verificar a frequência, né, com que você faz as alimentações e a constância. Porque não adianta, ontem eu fiz 3 refeições, eu fiz 6, ontem eu fiz no horário, amanhã eu vou fazer em outro. Não, tem que ter constância. Tem que fazer tudo regradinho. Isso que ajuda no nosso corpo. Porque o que a gente entende por mudança do corpo? A gente começa no pensamento, daí a gente começa a fazer as coisas, botar em prática algo de uma forma mais esporádica, até que vai se tornando diário, vai virando um hábito. Com esse hábito, a gente vai mudar a nossa forma do nosso corpo operar. E mudando a nossa forma do nosso corpo operar, a gente vai mudar a nossa forma como o nosso corpo é. Então é esse processo de mudança corporal e por isso que demora, tá? O nosso corpo ele se adapta, mas você precisa dar o estímulo certo e esperar, porque tudo tem tempo. Mas vai. De acordo com o que você falou, cara, eu só acho que tá faltando fibra, cara. Seja no feijão. Também. Acho que fibra é o que tá faltando, cara. Vai ficar mais equilibrado. É ter uma dieta equilibrada, né? Que nem eu disse. Tentar pegar o máximo de variedade possível. Que se for coisas naturais, não vai ter problema. Óbvio, se tu não tiver nenhuma deficiência na tua saúde, né? Uma sensibilidade a alguma coisa. Mas se não, se você for uma pessoa saudável, normal, cara, você precisa de tudo que tá na natureza, tá? Os nutrientes em geral. Acho que já dá pra finalizar agora. Falando bastante. Há pouco tá me ouvindo? Prática. Então, sim. Eu acho que o Izen quer fazer uma pergunta agora. Então, vai, Não, lá O na Izen quer fazer uma dieta, pergunta. que estavam lá falando antes. Posso compartilhar aqui? Bem, de manhã eu como normalmente 2 ovos, pego o quê? Um copo de leite, ou com Nescau, ou sem. Daí eu só como depois, lá pela manhã, lá no almoço. Normalmente é carne, arroz e algumas verduras. Depois eu pego algumas frutas de tarde, alguma coisa. Depende do dia. Daí, de noite, eu pego 2 sanduíches também. Como normalmente 2 sanduíches com queijo, presunto e milho. E uma alface também. Bom. E Cara, o Izen ganhou de nós. Ganhou. É só verificar a frequência. É só verificar a frequência de qual você come, né? Se você tá com o horário certo realmente ou não, porque a gente desde pequeno cria um hábito de se alimentar num determinado horário. Então a nossa mãe ela acorda a gente, né? Faz a gente tomar café da manhã, a gente vai pra escola, tem um horário para comer, a gente volta, toma café da tarde com a mãe, né? Lá pelas 6 horas, depois a gente janta e um copo de leite no máximo, um Nesquik, né? Antes de dormir já era. E daí a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse hábito, vai comendo em horários distintos e aleatórios. Isso é ruim. Então, verifique a frequência qual você come e a quantidade. Porque tá bom, qualidade na tua alimentação tem.
Só que precisa de 3 coisas numa alimentação: qualidade, frequência e quantidade. Precisa acertar no que sobrou, na qualidade, na quantidade e na frequência. Mas de resto tá bom, tá? São bons alimentos. Muito bom, hein, cara. Tu vê que tem maluco que almoça às 4 horas da tarde, janta às meia-noite, vai dormir Nossa, eu fiz isso hoje. acorda às 7. Tá maluco, velho. Tem uns caras malucão mesmo, come mas no horário sagrado pra caramba. Mas eu acho que é isso aí, né, Coca? Foi top o podcast. Opa, deu uma caidinha aqui. É. Vocês escutaram sobre os caras malucos Sim. que comem Sim. almoças? Acho que é isso aí, cara. Acho que foi fenomenal. Espero que todos vocês fiquem com Deus. Foi um bom É podcast. isso aí, cara. Espero que tenha sanado as dúvidas, né? Alguma coisa. Espero que. Com certeza não sabe todas as dúvidas. Eu fiquei Porque, surpreendido cara, com a questão da. não que o Pedro não tenha falado, cara, mas musculação tem muita coisa, cara. Dieta. Não, Pois é. é que eu Então, nem entrei, Fiquei eu nem entrei impressionado. tanto na questão da Com questão do musculação. Sim. Eu entrei mais na questão geral, Justamente. pessoal. Porque senão acho que fica muito específico, né? Eu vou falar na harmonia sobre musculação, mas se o Coca quiser, a gente pode falar, né? É isso aí, cara. Dá pra falar também, mas demos geral, não. Portas estão sempre abertas para conhecimento. Então, é isso. Eu acho que o podcast já acabou. E eu quero agradecer ao nosso grandíssimo Paulo Musi... Pedro. Quero agradecer, Pedro, por essa Valeu, cara. excelentíssima aula. Porque não é nem um vídeo, é uma aula, cara. Uma aula. Quero agradecer ao Leste, que participou. E principalmente ao Izzy, Opa, que deu a abertura. olha, pra quem não viu os bastidores, cara, a gente não tava conseguindo iniciar a gravação. Porque eu e o Coca, a gente deu uma crise de riso e a gente não conseguiu iniciar, cara. O Coca ficou maluco no meio da gravação. Tá colocando. Deu pane no sistema. É a minha alimentação. A dieta. Às vezes acontece. Testosterona muito alta. Enfim. Valeu a todos que assistiram até aqui. Um bom fim de ano, um bom Natal. Não usem drogas, não assistam sites adultos. E Não, o só melhor isso. foi o Coca. Até mais. Foi o Coca hoje de tarde.